crianças do quarto ano. E aí, tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, última semana de aula, e nós vamos finalizar com a nossa aula da disciplina de História, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade e finalizar o capítulo 2, que é a chegada dos portugueses, tá certo? Então, a gente viu que a chegada dos portugueses foi no dia 22 de abril de 1500, liderado aí a expedição marítima, foi liderada por Pedro Álvares Cabral, tá? Então, inicialmente, né, eles foram para a cidade de Porto Seguro, da Bahia, e uma das primeiras medidas que eles fizeram foi fixar aquela cruz no chão, lembra? Que a gente fiz uma atividade oral sobre isso e fiz essa pergunta. E aí eles sempre tinham esse costume de fazerem isso, os portugueses, quando eles conheciam novas terras que não tinham dono, porque isso era uma forma de posse daquelas terras, tá? Os portugueses passaram 10 dias nesse lugar para poder conhecer melhor, tá? O território brasileiro. E mais a esquadra de Cabral, né? Ou seja, alguns navios, tá? Que Pedro Álvares Cabral comandava foram em rumo para a Índia. Mas é claro que eles deixaram, né, alguns homens para conhecer melhor esse lugar, tá? Então, 30 anos mais tarde, né, por volta de 1530, né, Portugal enviou outros portugueses. E aí, dessa vez, eles foram para morar, tá? E teve aí a tentativa de garantir realmente posse de toda a terra, e que a gente sabe que essas terras eram dos indígenas, né? Porém, foram aí tomados deles, né, pelos portugueses, tá? Então, houve também um homem, tá, chamado Pedro Vaz de Caminha, que era um nobre português e que esteve na esquadra de Pedro Álvares Cabral, tá? E ele chegando lá ao Brasil, esse Pedro Vaz de Caminhas, ele teve uma primeira impressão das terras, das novas terras. E aí ele era escrivão, trabalhava, tá? Trabalhava com o rei, tá? Ele era um funcionário, né? Muito responsável. E aí ele escrevia, ele era responsável para reescrever, fazer relatos de como eram essas terras novas que eles avistaram, tá? Então, ele trabalhava para o rei de Portugal, que era o rei Manuel I na época, e ele escreveu, relatando aí vários questionamentos, relatando, né, sobre os navegadores e que haviam encontrado, e começou a descrever como era essa terra tão maravilhosa, que é essa nossa terra brasileira. Tá? Então, ele fez uma carta, né? Pero Vaz de Caminha fez uma carta para o rei Dom Manuel I, que era o rei de Portugal, e que essa carta ela foi considerada, até hoje, uma importante fonte histórica, tá? Para a nossa história brasileira. E ela fica em Lisboa, tá? No país, no Portugal, na Torre de Tombo, tá? Então, após permanecer aí alguns dias nas terras brasileiras, algumas embarcações, tá? Da esquadra, né? Eles voltaram lá para Portugal e foi eles que levaram essa carta, tá? Algumas embarcações foram, e uma dessas embarcações foi levada a carta que Pero Vaz de Caminha relatou aí como era a nossa terra, para que o rei Dom Manuel, do rei de Portugal, ele pudesse saber como é que era de fato essas terras. E quando os portugueses chegaram aí no Brasil em 1500, né? Eu estou aqui lendo a página 234, tá? Era um rei, tá? O governante de Portugal, que era Dom Manuel, como eu falei, era o rei, a gente já sabe. E os povos indígenas que viviam no Brasil estavam organizados, tá? De maneira diferente do rei de Portugal, né? Aí, claro, não existia um governante, não existia nenhum líder, e eles trabalhavam em harmonia, trabalhavam em prol da família, para o seu sustento, e isso garantiu com que os portugueses tivessem domínio a esse povo, tá? Então,
os grupos, tá? Os grupos indígenas, eles eram bem diferentes. Não tinha rei, não tinha leis escrita, né, em favor deles. E os portugueses acharam que esses povos indígenas, que eram considerados nativos, eram selvagens. Olha só, né? Então, eles achavam que eles eram inferiores a eles. E aí eles não tinham, né, nem rei, nem lei. E aí contribuiu muito para que os portugueses pudessem se apossar de suas terras. Tá bom? Então vamos lá. E aí a gente viu, né, também os primeiros imigrantes, né, os portugueses. Tá? A migração dos portugueses para o Brasil aconteceu aí em 1530, tá? Quando os primeiros colonos chegaram a viver no território e garantir assim a sua posse da terra. Tá? Então, as migrações portuguesas não aconteceu somente no período da colonização, não. Tá? Depois de alguns séculos, após o Brasil se tornar independente de Portugal, muitos portugueses sim vieram ao Brasil para tentar ganhar a vida, fugindo assim das guerras e perseguições do seu país, que o Portugal também passou por essas tribulações, por essas crises de guerra, né? Por esses momentos de guerra. Então, esse motivo, né, por esse motivo aí de alguns portugueses vierem aqui para a nossa terra, tá? A cultura portuguesa faz parte da formação do Brasil. É verdade, tá? Todos os povos produzem cultura e deixam aí suas marcas por onde passa. Então, a gente viu isso, né? Hoje nós vamos ver a colonização do Brasil, tá certo? E aí a gente vai dando continuidade, finalizando aí essa aula, tá bom? Então vocês vão ver, né, o que significa moendas, engenho, tá? Vão ver como é que foi todo o processo da colonização, tá? A importância da cana-de-açúcar, né? O cultivo de cana-de-açúcar. Vocês vão ver aí o processo, como é que se faz, como é que fazia, que iam para moendas, iam para os engenhos, né? Tiravam aí caldo da cana-de-açúcar para fazer o próprio açúcar, né? Então vocês vão ver aí como é todo esse processo, preste atenção na aula, tá bom? E logo mais aí tá o link, tá? Da aula, vamos assistir juntinho. Beijo, meus amores!